Quando olhamos para uma pessoa, não vemos a história atrás do seu rosto. Todos nós temos uma história. Algumas são histórias de dor, de sofrimento, mas algumas histórias, elas nos levam a acreditar que existe uma esperança. Você vai assistir agora uma história real, contada por pessoas reais, que conseguiram vencer, que cansaram de sofrer e foram alcançadas pelo amor de Deus. O amor que transforma. Bom, essa história começou em 1999. Foi quando a minha mãe me deu um teclado. Eu lembro que eu queria aprender a tocar esse teclado e não tinha quem me ensinasse a tocar. Até que eu descobri uma pessoa que morava num outro bairro bem distante do meu, e ele começou a me ensinar. E o nome dele é Gilson. E o Gilson me chamou para ir para a igreja. E eu achei interessante que o Gilson não me cobrava nada e tinha a maior boa vontade de me ensinar. E falou, vamos para a igreja comigo. Eu era muito novo na época, eu tinha uns 15, 16 anos aproximadamente. E eu fui para essa igreja com o Gilson. E cheguei lá nessa igreja e eu comecei a observar, aquilo para mim era diferente, né? E comecei a gostar. E aí o Gilson pegou e falou comigo assim, se você aprender, dá para você tocar aqui. E quando o Gilson falou isso comigo, de tocar na igreja, aquilo para mim, eu comecei a criar aquela vontade de tocar na igreja. Eu lembro que o tempo passou e eu comecei a tocar na igreja. E aí a minha história com o Senhor começou. Mas quando somos novos demais, eu era muito novo, vi uma proposta, eu acabei saindo e fiquei quase 10 anos afastado. E somente lá em 2009 foi que eu fui voltar novamente. Eu voltei em 2009, já tinha apanhado com a vida e eu tomei uma decisão. Eu vou servir eu fiquei 9 anos afastado e nesses 9 anos o Senhor sempre falava comigo. Aí não é o seu lugar. Eu fui tocar em bandas, eu tive bandas, eu mexi com um monte de coisas, mas o Senhor falou comigo, não é o seu lugar aí. E eu então decidi servir ao Senhor verdadeiramente. Não só por metade. Eu acho que foi por isso que eu demorei tanto a voltar. E em 2009 eu tomei uma decisão, em dezembro de 2009, dia 29 de dezembro de 2009, eu fui para a igreja e lá eu levantei a minha mão. Eu aceitei novamente o Senhor e aí minha vida dali para frente mudou. E ali então começa a fase verdadeiramente, agora não mais uma criança, mas um jovem, já decidido o que queria, já entendendo. Pouco tempo depois eu me batizei e aí eu decidi que a minha vida seria para alcançar outras pessoas. Eu entendi o meu chamado. Em 2014 eu vim para a cidade de Machacalís. E em Machacalís eu fiquei por um ano e depois eu voltei para Águas Formosas. Quando eu voltei para Águas Formosas, algumas pessoas me falaram o seguinte, nós queremos que você volte para cá. E aí em 2015, eu então vim para Machacalís para fazer um culto. E desse culto tinha apenas 5 pessoas. 5 pessoas eu fiz uma semana, numa quarta-feira, na outra semana eu fiz novamente, de 5 passou para 11, depois passou para 17, depois passou para 30, e as coisas começaram a fluir naturalmente. Eu não vim montar uma igreja em 2015, eu só vim fazer um culto. Eu lembro quando, em 2015, eu estava aqui em Machacalís e eu subi no monte, lá na Torre de TV. E lá no monte, eu fiz uma oração para Deus, eu lembro dela até hoje. Eu falei, Senhor, me dê essa cidade. E eu pedi a Deus que Ele me entregasse essa cidade. Eu lembro que o tempo passou e a igreja começou a chegar 1, 2, 3 e as coisas começaram a acontecer. E hoje, quando olhando as fotos do passado, eu me deparei com essa foto lá na torre, eu com os braços abertos em direção a Machacalís, e naquela oração dizia, Senhor, me entrega essa cidade. E eu sei que Deus, Ele está cumprindo aquele desejo meu de 2015.
Muitas vidas, muitas pessoas já passaram por essa igreja e muitas ainda vão passar. E eu creio que isso é só o início de algo muito poderoso que Deus está fazendo e ainda vai fazer nessa cidade. Muitas pessoas mesmo, muitas famílias resgatadas, casamentos restaurados, curas, milagres, libertação. E tem muito mais para acontecer na Igreja Missão e Amor. E naquela época era motivo, qualquer discussão que eu tinha dentro de casa, era motivo de eu beber.